Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Anderson Medina e hoje estou aqui na cidade de Ceilândia para contar mais uma história de sucesso para todos vocês. O entrevistado de hoje, Dr. José Barros Sobrinho, 66 anos, pai de 5 filhos, natural do estado do Maranhão, empresário há 42 anos, presidente do NAEPS Cooper Saúde. Vamos conhecer essa história? Bom dia, sobrinho. Bom dia. Primeiramente, quero te agradecer por estar nos recebendo aqui no NAEPS Cooper Saúde para contar um pouquinho da sua história. Para nós é sempre motivo de muita felicidade, alegria, contar histórias como a sua, como a de tantas outras pessoas que já passaram aqui por esse quadro. Conhecendo um pouquinho da sua história, pude perceber que o senhor é natural do estado do Maranhão, chegou aqui no Distrito Federal com 9 anos de idade, e logo desde cedo começou a trabalhar, buscando independência, já teve várias profissões na sua vida, como lavador de carro, ajudante de cozinha, dentre tantas outras, E com o passar do tempo, teve 3 níveis superior, de graduação de nível superior, já foi presidente do SEBRAE e também de tantas outras instituições a qual sua trajetória lhe permitiu estar presente. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós como é que se desenvolveu essa trajetória, desde a chegada aqui no Distrito Federal, até hoje estar como presidente da NAEPS Cooper Saúde. Eu acho que você colheu todas as informações e teve aí a oportunidade de conhecer um pouco da minha trajetória. Verdade. A minha trajetória como empresário e como autônomo, Quer dizer, eu cheguei em Brasília, eu não sei se isso pode-se dizer que é uma vantagem ou um defeito, mas Perfeito. Eu nunca participei de concurso público. Perfeito. Nunca ocupei cargo público. Embora tenha sido presidente do SEBRAE, as pessoas pensam que é cargo público, não é eleição, e é por ser empresária que eu cheguei lá. Perfeitamente. Que eu fui presidente também da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga por 3 mandatos. Perfeito. Eu fui presidente da FACI, que é a federação, e também por 2 mandatos. E essa trajetória, eu não posso dizer que ela tenha sido de sucesso, porque as pessoas almejam recurso, almejam riqueza, Perfeito. riqueza material. Não, e eu nunca visualizei e nunca tive atrás disso. Estive atrás da sobrevivência, porque Claro. Como nordestino a gente chega aqui e quer sobreviver. Verdade. Quer buscar algo, as oportunidades que nos permitam sobreviver. E foi isso que eu fiz. Fui sobrevivendo como nordestino, buscando a solidariedade, buscando o companheirismo, buscando ajudar o próximo. Perfeito. Estar sempre perto do próximo, porque se você escolhe viver em sociedade, você tem que perceber que você depende do próximo. Verdade. Então, e foi isso que eu fiz a vida inteira. Até chegar aqui ao NAEPS e desenvolver esse projeto que eu considero hoje um dos projetos mais importantes para a sociedade brasiliense e, quiçá, do Brasil e do mundo. Porque Verdade. Eu penso hoje que esse projeto não é para ficar preso ou enclausurado entre 4 paredes e entre um grupo de pessoas. Esse Verdade. Projeto Para a inclusão social, é para trazer para a sociedade um novo olhar sobre a saúde. Perfeito. É para trazer para a sociedade uma nova oportunidade de cuidar-se. Perfeitamente. Porque nós não temos um serviço de saúde adequado. As pessoas só sabem reclamar. E é o que eu digo sempre disse para os meus especialistas aqui, para os enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, o que a gente tem feito pela sociedade. A gente só sabe dizer que o serviço de saúde está precário, mas a nossa responsabilidade é construir um projeto novo. Perfeitamente. É ousar, é sair da caixinha, ter e oportunizar aos outros um novo olhar, uma nova condição. Uma nova diretriz de trabalho, Exatamente. Conta um pouquinho para nós como surgiu essa ideia
de montar o NAEPS, baseado em qual filosofia de trabalho? Como surgiu isso? A filosofia é sempre a filosofia da solidariedade. Perfeito. Então, imagina você que nós temos dados que de 6 anos para cá, com a crise financeira, depois veio a pandemia, porque muita gente confunde hoje, se esquece que nós já estávamos numa crise financeira. Verdade. Nós tivemos um presidente ou uma presidente sendo caçada pela crise financeira, e aí surgiu a gente estudando, vendo as condições em que a sociedade se encontrava, com um quadro de mais de 30% das pessoas que tinham plano de saúde perderam essa condição. Perfeitamente. E nesses 6 anos o caos se instalou e logo depois veio a pandemia. E a pandemia, aí a gente não pode nem... Todo mundo está vendo o que mostrou a qualidade do serviço e a fragilidade do nosso serviço de saúde. Perfeito. Embora a gente tenha que aprender, está todo mundo aprendendo, mas temos 2 anos. Lidar com essa nova fase. Sim, né? mas o cuidado é interessante. Não pode deixar as pessoas morrerem por falta de cuidado. Perfeitamente. E o NAEP surgiu a partir dessa condição. Esses 30 e poucos % da população nacional, não é local, porque aqui foi maior, e que perdeu essa condição de plano de saúde, e a gente sabe que o SUS não tem força, não tem condição, não abarca esse povo todo. Então, o nosso serviço, pela fragilidade, a gente diz assim, peraí, a gente tem que dar um novo olhar, tem que dar uma nova condição, tem que oportunizar a população, as pessoas, a participarem desse modelo. Perfeito. E esse modelo eu penso que é um projeto inédito, onde que hoje, se você disser assim, eu vou ao UBS, o serviço de saúde normal, você vai ao UBS e você apenas é consultado ou sai de lá com a carga de medicamento, ou um fecho de pedido de exames. E esses exames, para fazerem para a população que não tem condição, ela não tem condição de arcar com isso, de arcar, né? com esses custos, né? Perfeito. Então, o que aconteceu? A gente entendeu que o serviço básico de saúde, ele precisa dar solução dos problemas. Ele precisa dar conta da saúde das pessoas. Hoje as pessoas estão vivendo, e embora tenha a expectativa de vida tenha crescido, mas a gente sabe que qualidade que tem de saúde. Perfeito. As pessoas estão vivendo mal, vão vivendo com dores crônicas, vão vivendo com diabetes, vão vivendo com hemodiálise, e isso é um desastre. A população nós temos uma população carente de serviço de saúde, porque o serviço não dá conta. E aí o NAEP surge nessa condição, nessa abertura que vamos dizer assim, uma abertura de mercado que a gente vê como uma oportunidade de negócio. Mas muito mais voltado para o serviço social. Muito mais, o alcance social desse projeto é muito grande. Aí eu tenho dito que se o governo encampasse ou buscasse compreender melhor os projetos que aí estão, não estou dizendo só do NAEPS, mas os projetos de saúde novos que aí estão, porque uma necessidade que a gente tem é de ousadia. Perfeito. A necessidade que você tem... De mudança, né? Se o modelo está fracassado, o modelo fracassou. Não adianta você ficar reclamando. Verdade. Se o modelo fracassou, muda. Se o modelo experimenta, outro modelo. É verdade. Vem buscar uma nova condição. Vai atrás da condição em que você dê solução ao cliente, dê solução à pessoa, dê solução ao paciente. Perfeito. Não é a solução mercadológica ou a solução de governo, não é a solução de gestão, nem é a solução eu preciso ampliar, construir ou determinar que o serviço mude e cresça apenas no serviço material. Não, precisa de gente, precisa de pessoas, precisa de pensamento. Eu acredito que toda mudança ela requer um período, né, de adaptação, né, apesar de todos os esforços aqui, pelo menos no governo do Distrito Federal, a gente vem acompanhando isso.
né, o esforço do governador e de toda a sua equipe para poder abrir novas UPAs, abrir novos atendimentos, abrir o hospital da PM, abriu o sistema de gestão através do IGES, mas a gente sabe que isso não é da agora, né? Isso já vem de um modelo bem conservador, de um passado, e a gente interpreta isso como uma coisa muito interessante, porque tudo que é para agregar para a saúde aqui no Distrito Federal e a saúde da população, acho que isso é uma causa muito nobre e que tem que ser avaliada, né? Com certeza. Acho que isso é importante. Agora, doutor, o senhor como 42 anos como empresário, o senhor já percorreu diversas profissões aqui dentro do DF, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que no início de todo o negócio é muito difícil. Para o senhor também foi? Olha, falando exclusivamente do NAEPS, a gente pode dizer o seguinte: nós pegamos uma fase crítica, que foi a fase da pandemia. Nós abrimos dia 28 de janeiro de 2019. Uau! Então, logo no início da pandemia. 40 dias depois entrou a pandemia. Perfeito. A pandemia significa, ela resultou para nós uma nova adaptação, uma busca, porque a equipe de vendas que a gente tinha foi desfeita. O meu cliente não atende ninguém. O meu cliente ele não vai abrir a porta para o vendedor. O vendedor não quer ir lá. E aí, o que faz? Tem que se pensar no novo. Nós crescemos foi porque o projeto ele tem chamamento, ele tem demanda. Nós estamos aí com a demanda espontânea batendo a nossa porta toda hora. Perfeito. Então, nós tivemos uma média nesses 2 anos e pouco, na época, nós tivemos uma média de 1,5 contrato por dia. Perfeitamente. Sem um vendedor na rua. Ou seja, sem divulgação. Sem nada, sem trabalho nenhum. Porque os trabalhos de marketing até hoje, vamos dizer assim, estão se adaptando ainda, estão buscando novos modelos, né? Estão buscando a nova realidade, entender essa nova realidade. Perfeito. Mas para nós foi muito desafiador e está sendo desafiador, porque nós precisamos, o modelo ele tem que se sustentar pela quantidade. Perfeito. E a qualidade do serviço. Não é pelo preço. Sim. Porque o preço é relativo. Tem gente que pode pagar, tem pessoas que não podem. Mas o preço nosso é irrisório. O preço nosso, é por isso que eu disse que lá atrás eu disse do alcance social, porque perfeito. A inclusão ela se dá hoje, nesse primeiro momento, pelo preço. Perfeitamente. Quando o sujeito ou o cliente entra, aí ele conhece a qualidade. Ele não vai conhecer a qualidade lá fora. Verdade. Quando ele entra e conhece a qualidade, ele sabe que o preço é barato. Ele tem e cabe no bolso. Cabe no bolso. Verdade. Agora, doutor, hoje, quais são os principais serviços desenvolvidos aqui pelo NAEPS Cooper Saúde? Nós temos, o nosso carro-chefe aqui, nós temos 10 terapias inclusivas. Perfeitamente. Nós temos desde pilates, nós temos fisioterapia, nós temos enfermagem, nós temos psicologia, nós temos nutrição, nós temos acupuntura, nós temos massoterapia. Olha só. E nós temos farmácia, e aí cabe um adendo aqui, a farmácia, todo mundo entende que a farmácia... ela não tinha que fazer parte desse projeto. E aí as pessoas chegam aqui e dizem, o que é a farmácia? A farmácia vai fazer o quê? Vai distribuir remédio, como existe lá no serviço público? Não é isso. A ideia não é essa, né? Nós fazemos parte de uma sociedade que é a segunda no mundo em alto consumo de medicamento. Perfeitamente. Nós temos uma sociedade que é a segunda em morte por intoxicação medicamentosa. Quer dizer, a farmácia deve muito. Se o farmacêutico ou o sujeito graduado em farmácia tivesse como orientar esse cliente, porque nós temos um modelo médico-cêntrico ou hospitalocêntrico. Quer dizer, todo mundo se vira para o médico ou se vira para o hospital. Perfeito. E esse modelo é comandado por outros interesses, interesse econômico, que é da indústria farmacêutica. Então, quer dizer, a gente tem que, não que isso esteja errado, mas o alto consumo e a automedicação e o consumo exagerado de medicamento hoje se tornou um problema e mais tarde vai ser um problema. Perfeitamente. Então, pelo que eu pude perceber, é um mix de tratamentos aqui que é muito interessante, né? A gente chama isso aqui
quando o indivíduo vem para cá, ou o cliente vem para cá, a gente chama de itinerário terapêutico. Perfeito. Itinerário terapêutico significa você dizer, acreditar e entender que uma terapia, ou apenas uma terapia, ela é incapaz de tratar o sujeito do todo. Perfeitamente. Nós precisamos... É um conjunto, né? Nós precisamos de um trabalho multiprofissional. Perfeitamente. E esse trabalho multiprofissional, ele se dá com as terapias conversando entre si para a resolução do problema do paciente. Ok. Não o problema pessoal, Claro, mas o problema... claro. O sujeito entra aqui com a bursite, aí ele vem com a recomendação de fisioterapia. Mas essa bursite, será que não é de cunho inflamatório, por alimentação ou por ingestão de medicamento? O que está acontecendo? Vai na raiz do problema, né? A gente tem que estudar isso. Eu chamo isso de ver, entender para poder atender. Perfeitamente. Então, agora, o senhor tocou num assunto que é polêmico e que faz parte do nosso dia a dia, que foi a pandemia causada pelo Covid-19. Nós sabemos que aproximadamente 2 anos para cá, nós mudamos muito a nossa forma de se relacionar no comércio, com os seus pacientes, clientes, amigos. A pandemia afetou o seu negócio? Claro que afetou. Ela trouxe para nós uma nova visão de mundo. Verdade. Uma nova visão de relação, uma nova visão de relação com os nossos pares, ou com a sociedade, ou com o comércio mesmo, porque à medida em que a gente veio mostrar, e eu digo isso, e não quero que ninguém seja influenciado pelo que eu digo, mas é o seguinte, a nossa sociedade está com uma excessiva mortandade, é porque nós somos uma sociedade frágil, uma sociedade suscetível, uma sociedade sujeita a qualquer eventozinho. Porque se disser para você que entre os contaminantes o vírus é o menos agressivo, ora, peraí, por que então essa mortandade? É porque você tem comorbidade escondida, que você não tratou, que ela aflorou naquele momento porque o vírus veio mostrar para nós que nós temos uma sociedade frágil, nós temos as pessoas estão morrendo porque já estavam doentes. Perfeitamente. Agora, como o senhor bem disse, a pandemia chegou com essa mudança nos nossos hábitos, com essa mudança na nossa visão de ver sociedade, de ver a questão médica, hospitalar aqui no Brasil. Né? Mas eu quero perguntar para o senhor, porque algumas lições, apesar de ter chegado a vacinação, ter minimizado esse impacto, alguns costumes vão ficar para a gente para o resto da vida com relação a esse vírus, que é um inimigo invisível. Aqui, na AEPS, quais foram as medidas adotadas para a prevenção da Covid-19? Bom, aqui a gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha com promoção. Perfeito. A promoção de saúde, ela difere, porque as pessoas confundem muito o que é prevenir, o que é promover. Prevenir, você se previne contra algo específico. E promover, você é mais amplo. Você acabei de dizer que nós estamos morrendo porque temos uma saúde frágil. Perfeito. Então, cuidar da saúde, você não tem que esperar urgência e emergência. E nosso serviço de saúde só trabalha com urgência e emergência. O nosso não. Ele trabalha com promoção de saúde. Então, você não precisa estar doente. O seu prolongamento de bem-estar, assim como diz a Organização Mundial de Saúde, que a saúde vai além da ausência de doença. Uhum. Então, nós temos que entender que você dá manutenção no relógio, você dá manutenção na camisa, você dá manutenção na casa, você dá manutenção no carro, você dá manutenção em tudo. Mas e você? Perfeito. A promoção de saúde é uma manutenção. Perfeito. Você não precisa, e isso precisa mudar na cultura, é isso que tem que ficar para nós. É esse modelo novo que a gente tem que entender, que o vírus veio mostrar que nós temos que cuidar de nós. Ok. A nossa longevidade, a longevidade traz fragilidade orgânica, fisiológica e física. E esses 3 eventos, você precisa entender que você precisa cuidar. Okay. E cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do organismo. Verdade. Então, eu não posso entender que uma medida preventiva? Uma medida preventiva, por exemplo, você está falando em prevenção, vai lá, as prevenções são bem feitas, que são as imunizações. Quer dizer, você vai máscara, o álcool em gel. Mas, né? Por exemplo, você tem
Você tem a promoção de saúde, ela cuida do físico, do orgânico e do psicológico e do fisiológico. Perfeitamente. Então, por quê? Porque se você estiver bem, na nossa tradução, é corpo são, mente sana, não o contrário. Perfeito. E nós estamos hoje cuidando assim, mente sana, corpo sana. Não, a mente é fruto do reflexo do organismo. É fruto do organismo. Assim veio a medicina tradicional chinesa, chamada hoje popularmente de acupuntura. É a medicina tradicional chinesa. A acupuntura é apenas uma vertente. Perfeito. E aí, o que acontece com isso? À medida em que você se cuida, se promove a sua saúde, você vai... você perde o medo ou a condição de vulnerabilidade para esses eventos novos, por exemplo. Um vírus, uma bactéria, as doenças oportunistas que estão aí. Hoje, doutor, são 42 anos como empresário. O que o senhor acredita que conquistou de maior valor? Eu posso dizer para você, sem sombra de errar, que o meu maior ganho na vida foi as amizades. Isso é muito bom. Foi os relacionamentos. Isso é muito bom. Foi a solidariedade, porque hoje eu digo que se eu vivesse apenas pelo dinheiro, eu já teria morrido. Eu não vivo apenas pelo dinheiro, eu vivo pelas pessoas. Isso. E esse nosso projeto, ele tem essa condição, ele busca isso, de interagir com essas pessoas que estão aí vulneráveis, que estão batalhando por si mesmas, mas sem buscar uma resposta positiva, sem entender como cuidar. O senhor, até o dia de hoje, teve uma trajetória magnífica, o senhor conheceu muitas profissões, o senhor estudou bastante para poder chegar até aqui. E agora, quais são os seus planos para o futuro? Hoje eu estou imbuído e estou, vamos dizer assim, responsável por 3 projetos. Um é o NAEPS, que, vamos dizer, essa criança que está nascendo. Perfeito. Que, vamos dizer, é uma criança de 2 anos, que, se você disser assim, ela regrediu 2 anos porque foram 2 anos de pandemia. Então, a gente ainda está vivendo esse modelo, ainda está vivendo como se fosse o primeiro mês. A gente está precisando encontrar caminhos. E outro é o Spa dos Idosos, que eu estou construindo, que é uma coisa que, vamos dizer assim, a minha realização que eu não quero... Pessoal, é exatamente isso. Porque eu entendo assim, desde que eu fiz uma especialização em saúde do idoso, lá em 2001, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, então eu entendi que nós estamos em uma sociedade envelhecendo e não temos serviços voltados. Direcionados para o idoso. Não temos qualidade de vida, não temos pessoas que saibam cuidar, não temos modelo, porque você imagina o seguinte, o sujeito chega hoje com a dor ali, deu uma dor muscular, e ele vai à farmácia ou vai ao serviço médico. O que o cara faz? Dá ali anti-inflamatório. Receituário. E dentro nós temos hoje uma enormidade de gente que estão doentes porque no serviço médico e a automedicação, o uso exagerado, por exemplo, se você tomar um anti-inflamatório durante muito tempo, o idoso ele vai virar renal crônico. Verdade. Então, quer dizer, você tem esse modelo. A autofagia é uma coisa que está se discutindo muito isso. Por exemplo, as academias hoje têm um modelo de busca de compreensão, de compreender por que a autofagia. A autofagia é o excesso de medicamento, tanto faz ser receitado pelo médico, como faz ser a automedicação. Perfeito. Nós temos hoje uma condição ímpar, que os microbiologistas dizem que nós vamos viver de pandemia em pandemia. Então, nós temos que cuidar. Verdade. Não é só o ambiente, ou não é só o ambiente respiratório, ingestão, água. A água tem ela sofrido modificações, sim, tratamento. Porque nós temos. Se você entender, a cada comprimido que você toma, você vai expelir. Ou vai expelir pela diurese, ou pela sudorese, ou pelas fezes. Verdade. E isso vai cair na corrente de água. Isso nós vamos ter que... Esse medicamento, as moléculas são tão pequenas
que elas não conseguem ser filtradas. Há pouco tempo aqui nós estávamos conversando que antes da pandemia a gente já estava passando por uma crise muito grande econômica, financeira no nosso país. E isso acarretou o desemprego de milhões de brasileiros e após a pandemia isso se agravou, né? Ou com a redução da carga horária, reduzindo os salários dos profissionais ou extinguindo algumas funções. E com o passar desse tempo, percebe-se que muitas pessoas estão começando a empreender. O senhor tem 42 anos como empresário, já pôde ver de muita coisa nessa vida. Eu gostaria muito que o senhor deixasse um recado para essas pessoas que estão começando a empreender, que estão começando a pensar no empreendedorismo de alguma maneira, como autônomo, ou como uma empresa Eireli, ou como microempresário. Eu queria dizer o seguinte, que as pessoas precisam acreditar em si mesmas. Elas precisam vivenciar um modelo que nós temos de funcionalismo público no Brasil, nós temos menos de 2% da população. Então, não adianta estudar, não adianta correr atrás para ser funcionário público ou vender hora para patrões. Se fala muito em marxismo, se fala muito em socialismo, se fala muito em modelos políticos, sociais que vêm buscar compreender essa situação. Mas ninguém fala em empreendedorismo. Empreendedorismo é você cuidar de si mesmo, você cuidar dos seus, é você buscar oportunidade aonde os outros não veem, é você criar oportunidade aonde os outros não sabem, é você oferecer os seus serviços, a oportunizar os outros a conhecer o seu próprio serviço, o seu próprio caráter, a sua própria família, o seu próprio modelo de negócio. E um modelo de negócio diz muito para quem quer empreender. Se você criar um modelo de negócio, e toda vez que você for tentar criar um modelo de negócio, nunca pense em lucro. Pense em sobrevivência, pense em servir ao próximo. O lucro é uma consequência do seu trabalho, né? Com certeza. Doutor, eu sei que essa caminhada já se fazem 2 anos, como o senhor mesmo mencionou, ainda é um bebê, né? Ou seja, apesar de ter uma frequência de pacientes no NAEPS, ainda tem muita gente que ainda não conhece o NAEPS Cooper Saúde. Com certeza. Como as pessoas fazem para poder encontrá-lo? Nós estamos aí no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, e nós estamos aqui na QNN 17, Conjunto A, lote 11, ao lado do Forte Atacadista. Nós temos a avenida abaixo da Demacol. E nós temos a pretensão de expandir isso, levar o NAEPS, os núcleos, para todo o Distrito Federal. Se a sociedade assim nos permitir. Perfeito. O senhor teria algum contato telefônico que o senhor gostaria de deixar? 3021 0504 é o nosso telefone, é o telefone do NAEPS. Doutor, satisfação em conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do conceito do NAEPS. Acho incrível esse novo modelo que proporciona mudar, trazer inclusão social, trazer as pessoas que precisam desse apoio de tratamento para um desenvolvimento de uma saúde nova, não só aqui para o Distrito Federal, mas que sirva como exemplo para o país inteiro e para diversas atividades que hoje de certa forma, estão apenas isoladas num núcleo de desenvolvimento. Então, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco no programa História de Sucesso. Foi um prazer conhecer a sua história. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa entrevista. E o prazer é meu, viu, Medina? Eu quero agradecer a você, agradecer a sua produção e pela oportunidade da gente dizer o que está fazendo. Ótimo. Isso é muito bom, porque quando a gente tem a oportunidade de dizer ao mundo e às pessoas que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer, qual é o nosso modelo de negócio e qual é a esperança que a gente tem nessa sociedade, é muito bom. Perfeito. Você está de parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Gente, então é isso. Na próxima semana, nós poderemos estar aí, na sua cidade, para contar mais uma história de sucesso para todos vocês. No mais, desejo a todos um forte abraço e fiquem com Deus.